Olá, tô com um negócio na cabeça aqui, vou passar para vocês. Eu tenho trabalhado muito nisso. Eu tô gravando esse vídeo no início de 2023 e é uma coisa que caiu a ficha para mim, isso ficou presente para mim agora. Eu preciso compartilhar com vocês para que vocês possam usar isso na vida de vocês também. Então, a maioria que me acompanha sabe, eu sou empresário. Tá nevando aqui hoje, por isso que eu resolvi fazer um vídeo, isso me inspira. E eu moro na Alemanha. E eu tenho uma empresa na Alemanha, eu comprei uma empresa na Alemanha e graças a Deus eu posso dizer que eu sou bem sucedido. Desculpa pela tremedeira, estou fazendo na mão, é espontâneo o vídeo. E o que eu quero passar para vocês é o seguinte: o que é um dos pilares fundamentais para você explodir na vida? Você só vai conseguir fazer isso com base em relacionamentos. E por que a palavra relacionamento? Alguns vão falar que é network. Como se constrói isso? Então, se você chegar para mim hoje, você me falar o quanto você fatura, quanto é teu salário, quanto você ganha, e você me explicar quem são teus amigos, quanto teus amigos ganham em média, as 5 pessoas com quem você mais se relaciona, eu vou te dizer amanhã, eu consigo te dizer com clareza quanto que você vai ganhar no que vem e aonde você vai estar. Por quê? Porque o que eu aprendi? Eu aprendi a me relacionar com pessoas diferentes. E aí, só que assim, eu tive que me forçar a fazer isso. Por quê? Porque que eu entendi o seguinte: eu vou te dar um exemplo. Hoje eu tenho na minha base de relacionamento, eu tenho uma pessoa que ela é assim fora da curva. Eles tem sociedade comigo, são minoritários num dos negócios que eu tenho. Só que esse cara, ele nem tem tempo para mim, ele entrou como sócio para me ajudar. E por que para me ajudar? Porque eu sou um cara de pau, fui pedir ajuda mesmo. Eu precisava de um capital para comprar a empresa e eu não tinha esse capital de inicial e eu fui lá e pedi ajuda para eles. E o que acontece? É uma família, e só que é uma família que trabalha na casa de 1 milhão de euros. Então, 1 milhão de euros são 1.000 milhões de euros. E isso é uma coisa que está muito longe. Então, se eu pegar essa curva, esse cara está aqui. Só que imagina o seguinte: por que eu gosto de me relacionar com ele? E eu liguei para ele no início de ano e falei, cara, eu preciso caminhar mais perto desse cara. E eu falei exatamente isso que você está falando. Eu preciso caminhar mais perto de você. Eu quero aprender com você. Me ajuda a entender por quê? Porque eu preciso entender como ele pensa, eu preciso entender como as atitudes diárias, o dia a dia, como funciona isso na vida dele. Isso é importante para mim, para que eu consiga fazer com que eu entender a maneira que ele fala. São os hábitos diários. Essas pessoas, o que a gente imagina, assim, que isso são pessoas fora da curva. Só que, ao mesmo tempo, ele está aqui, eu estou aqui, e eu tenho alguns degraus que eu preciso avançar para chegar lá. Eu posso tentar, primeira coisa, você consegue se imaginar sendo um milionário em euro? Então, um bilionário. Bilionário é uma outra coisa, agora um bilionário em euro. Isso é muito difícil. Por quê? Porque isso está fora do alcance da realidade de muitos. Então, o que você precisa fazer? Separa o tipo de pessoas. Eu tenho 5 pessoas com as quais eu tenho caminhado. Então, uma pessoa aqui que é bem conhecida, que eu caminho, que tem uma amizade bem apertada aqui na Alemanha, é uma pessoa no mercado online, um cara que tem, como é que a gente fala? Um influencer. O cara tem um canal grande no YouTube, é um dos maiores aqui da Alemanha, e ele tem uma rede de investimentos, investe em 7 outros negócios, é um cara que eu gosto de conversar. É aquele muito showman, só que a realidade financeira dele é muito próxima da minha. Então, é um cara que eu gosto de conversar porque a gente trabalha mais ou menos associado com mesmas ideias, mesmos valores de investimentos e tal. Aí eu tenho, na minha base, também tenho pessoas que já são intermediárias. Eu estou falando aí pessoas que são um pouco a mais que eu, já estão num nível mais alto, que nós estamos falando aí que são os caras que faturam na casa de 100, 200 milhões. Então, e esses caras, estou falando por ano isso, e aí são caras que também têm um hábito, eles têm um padrão e eles pensam, e por quê? Porque eu vou aprendendo, eu vou cultivando. E por que eu estou gravando isso para vocês? Só que nem esse cara que eu falei para vocês que vou caminhar com ele agora esse ano, o que eu pedi para ele? Eu quero aprender algumas coisas, só que os assuntos que eu preciso caminhar com ele, eu não sei nem fazer as perguntas. Então o que eu fiz? Tem algumas bases que nem eu estou querendo dar um passo grande agora. O que eu fiz? Esse ano a gente está em janeiro, estamos terminando o mês de janeiro, já li 4 livros a respeito do assunto que eu estou procurando. E aí o que eu fiz? Por quê? Porque senão eu não sei nem perguntar para ele. Então eu comecei a me aprofundar, eu começo a me estudar, eu vou e faço perguntas. E eu caminho, e um cara desse não tem agenda, então ele vai me dar 2 horas agora em fevereiro. Eu vou encontrar com ele em fevereiro para sentar 2 horas e bater um papo. Quero tentar a cada 15 dias ou 20 dias fazer isso para aprender. E aí você vai ver, não tem como. Se você pega um hábito, você se compromete, você caminha com uma pessoa dessa e ela vê que você quer, ele vai te ajudar. Então procure pessoas para você caminhar e corte relacionamentos que são relacionamentos que te trazem para baixo.
Então, você vai falar, André, parece egoísmo, mas eu tenho raiva de pessoa que me puxa para baixo, que pessoa melancólica. Eu não vou caminhar com isso. Se você quiser, eu te ajudo. É uma outra história. Agora, ficar escutando esse assunto, eu te explico, eu mostro onde é que está te travando, o que está caminhando, mas você precisa puxar para frente. Eu tenho um temor muito grande nisso, porque eu aprendi o seguinte. Você tem que entender o seguinte. Deus, ele trabalha com pessoas. E se você ler a Bíblia, você vai ver o tempo todo Deus operando através de pessoas. E se você quer ver se Deus movendo a tua vida, ache as pessoas certas. Negócios são feitos entre pessoas, é sempre pessoas. Então, aprenda a cultivar relacionamentos. Isso é uma coisa fundamental. Dá para entrar muito nesse assunto ainda, mas eu só quero que você comece a pensar com quem você está andando e como você vai estar daqui a um ano. Porque essas pessoas com quem você está andando, elas vão refletir nos teus hábitos. Até a maneira que come, a maneira que se veste, que pensa. Você vai descobrir que um bilionário não está nem aí para ostentação. Então isso é a primeira coisa que me chama a atenção neles. Eles não estão nem aí para uma logo, se o cara está carregando uma logo ou não, são pessoas simples. Então a partir do momento que você começa a entrar num nível, você vai ver que o dinheiro não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque é propósito. Você trabalha a profundidade do trabalho é outra. E aí com o tempo você vai começar a associar, você caminhando com uma pessoa dessa, você acaba absorvendo isso e você consegue aplicar isso também. Então, o que eu quero te colocar é o seguinte, para de andar com essa gente que você, cara, olha, pensa nos teus amigos, o cara é um mané, só tá te prejudicando e você tá caminhando com ele. Me explica por quê. Você tem que cortar esse tipo de relacionamento, tem que cortar, isso é tóxico, isso é demoníaco na tua vida. Você não está entendendo, a pessoa não quer e vai te puxar para baixo. Eu vou te dar um exemplo, tem pessoas que você não escolhe, tá? Então tem aqueles de família. Eu tenho um membro da família, que a gente tem, claro, tem grupos de primos, o cara sempre manda notícia negativa, mas é impressionante. O cara sempre, daí ele sabe que você está caminhando numa linha, aí ele te manda um negócio, você viu? Isso aí não sei o que lá. Aí eu vou participar de um evento não sei aonde em tal país. Aí tipo, eu vou lá na China participar de uma feira. Aí ele manda, foi cancelado, tá em crise, nem vai pra lá, não faz as coisas. Sempre coisa assim. Aí o que eu falei? Eu só não corto porque eu não posso, que é família. Mas você acha que eu olho para esse tipo de pessoa, eu me distancio ao máximo. Por quê? Primeiro, é um cara que ele não comemora que você prospera. E ele tenta, já que ele não prospera, ele tenta jogar você para baixo. Então cuida com isso, cuida com quem você está caminhando. Faz uma meta, pega 2 pessoas maiores que você, tenta caminhar, pede e vai lá e fala, gostaria de aprender com você. Você tem problema de relacionamento na família, digamos, eu quero melhorar meu casamento. Pega uma pessoa que você tem de modelo, o casamento do cara vai bem, você sabe que os filhos dele são educados, uma família estruturada, chega pro cara, me ensina. Ele vai te ensinar. Você pega um cara que financeiro, teu problema é financeiro, vai lá e fala, me ensina, eu preciso aprender, como é que você faz isso? Ele vai te ensinar. As pessoas gostam quando alguém quer aprender. Então, tenha a humildade de pedir e começa a se associar a pessoas que caminham. E você vai ver que isso faz uma diferença gigantesca. É muito mais que qualquer cursinho que você vai fazer por aí. Você caminhar com pessoas sábias, pessoas que já estão num nível mais alto que você, não tem como, elas vão te puxar para cima. Então, segue o meu conselho, busque pessoas que podem te ancorar, acompanha canais que nem o meu, são vídeos gratuitos, eu não ganho nada com isso, eu não cobro nada, e são alguns insights que eu passo para você que podem impactar e transformar a tua vida, porque é assim que eu transformo a minha. E eu não estou falando da boca para fora, porque você acha que eu aprendi isso com outros. Isso eu aprendi de um outro empresário. Então se liga nisso, caminha, foca nisso, e você vai ver teu ano ser diferente, beleza? Forte abraço, vem comigo que juntos nós vamos fazer acontecer.